Olá, bem-vindos ao nosso canal. Quem nos acompanha, que já está inscrito no nosso canal, sabe que os vídeos são pequenos. O objetivo é fomentar o conhecimento, o debate, a discussão, não esgotar o tema em hipótese alguma. E hoje vamos conversar um pouco sobre a crise do Império Romano do Ocidente. Vamos trabalhar três fatores, três aspectos que podemos pensar, podemos chamar de causas, fatores, né, que contribuíram para a crise do Império Romano do Ocidente. A questão da anarquia militar, a questão da escassez de escravos e a clássica, né, mais talvez conhecida, falada, comentada, enfim, não sei, as invasões dos povos bárbaros. Então esses três fatores, né, claro que interligados, interrelacionados, nada isolados, né, nos permite entender um pouco, né, do que ocorreu com o maior império do Ocidente lá por volta do século III depois de Cristo. Né? Inclusive a crise do Império Romano do Ocidente é importante do ponto de vista histórico, da cronologia, né, histórica, porque assinala o início da Idade Média do sistema feudal, mais especificamente, cronologicamente falando, no ano 476 depois de Cristo, século V. Bem, escassez de escravos. Vamos pensar, o que ocorreu com o Império Romano do ponto de vista econômico? Eu tracei alguns pontos aqui. Economicamente, o que sustentava a economia romana eram as conquistas, eram os escravos. A economia do Império foi sustentada basicamente pela mão de obra escrava, vinda de onde? Dos territórios conquistados pelos romanos. No entanto, por volta do século I, II, III, veja você, um processo bem lento, bem gradual, nada estanque, ocorre essa política expansionista romana de conquista territorial, que marcou muito a fase imperial, republicana também. Essa política expansionista de Roma, ela vai apresentar uma retração, um refluxo, né? E esse refluxo, essa retração de conquista territorial, ela vai influenciar diretamente as atividades econômicas romanas, em especial a agricultura e a pecuária. O que significa dizer? Escassez de oferta de escravos, escassez de oferta de mão de obra. Então, vai ocorrer em Roma, a partir desse momento histórico, né, de maneira lenta, gradual, o resultado desse refluxo diante, né, das conquistas, a redução da entrada de mão de obra escrava no Império, enfim, vai começar a aparecer um trabalho livre. Camponeses empobrecidos começam a trabalhar para os colonos, proprietários de terra, que vai dar origem a um sistema de colonato, que vai influenciar muito a servidão medieval, né? Aquele indivíduo praticamente preso à terra, trabalhando para os grandes proprietários de terra, né? Inclusive numa relação de dependência. Então esse é o primeiro ponto. Esse refluxo de conquista gera escassez de mão de obra escrava. Essa escassez de mão de obra escrava era fundamental para a economia. Com isso, os romanos treinavam exércitos, compravam armas, pagavam soldados. Então você tem uma crise econômica, né? Somado a isso, a questão da anarquia militar. O que começa a ocorrer? Disputa pelo poder. Essa disputa entre senadores e chefes militares romanos. Isso vai comprometer a unidade do império, vai desarticular as forças militares que eram fundamentais para a defesa das fronteiras. Então, diante desse quadro também que nós chamamos de anarquia militar, dessa disputa entre senadores e chefes militares pelo poder, você vai ter fronteiras romanas mais suscetíveis, mais abertas, né, à pressão dos povos bárbaros, que vão vir de várias fronteiras, várias
regiões da Europa. E os bárbaros, então, veja então, você tem um problema econômico, que é a escassez de escravos, você tem um quadro de anarquia militar, e você tem um quadro no qual as fronteiras do Império Romano, que até então eram muito bem protegidas agora, elas estão abertas, né, às invasões dos povos bárbaros, né? E aí o Império Romano começa a assistir o seu processo lento, gradual de desintegração, né? Com o avanço desses povos que os romanos chamavam de bárbaros, né? E esses bárbaros, obviamente, os germanos, né? Os germanos, eles passam, inclusive os germanos, no mundo feudal, pró-crise do Império Romano, vai herdar dos germanos aquela ideia do comitatus, né? De um chefe guerreiro jurar fidelidade a um outro chefe guerreiro, né? O que vai dar origem lá ao processo de sucedania e vassalagem muito típico do feudalismo, tá? Então você pode pensar esses três fatores históricos que, somados, interrelacionados, permitem nos entender essa crise do Império Romano do Ocidente a partir do século I, II, né, até lá no século V. Claro que é um marco, 476, a tomada a queda de Roma, né, no Ocidente, a tomada de Constantinopla no século XV, né, porque o Império Romano do Oriente ele vai sobreviver a esse caos que está ocorrendo com Roma e com o Império na parte ocidental do Império, né? Isso é um tema de outra aula que nós vamos discutir o Império Bizantino, o Império Romano do Ocidente. Mas então você pode pensar sim que esses três fatores, essa anarquia militar, essa crise econômica com a escassez de mão de obra, em função do refluxo das conquistas, da redução das conquistas territoriais, somada, né, à invasão dos bárbaros ao Império, isso somado, né, num processo, como eu repito, lento, leva à queda de Roma, leva ao fim do Império Romano do Ocidente e, posterior a isso, o surgimento de um sistema econômico, político, social denominado feudalismo, na chamada Alta Idade Média. Ok? Espero que tenha contribuído para o seu conhecimento, espero dê uma leitura maior nesses aspectos e outros, e aí nesse processo histórico, o cristianismo, né? Vamos gravar uma outra videoaula onde nós vamos discutir aí o cristianismo dentro desse processo, né, de queda, de crise, né, como que os imperadores, o Teodósio, o Constantino, o Justiniano e outros imperadores vão encaminhar, né, ou tentar, né, solucionar essa queda, essa desintegração do Império. Ok? Um abraço, dê um link lá, mande perguntas, sugestões e dúvidas. Aliás, essa nossa videoaula de hoje, Crise do Império Romano, foi um pedido de um inscrito no nosso canal. Então, a gente atendendo aí na medida do possível, que são diversos pedidos, a gente está gravando aí a queda de Roma, do Império Romano do Ocidente. Ok? Obrigado, um abraço.